Paz, Senhor, meus irmãos em Cristo Jesus, muito obrigado por vocês estarem aí. Hoje nós estamos iniciando a lição número 6, Jonas, um alerta para cumprir o chamado de Deus. E para você que está aí a primeira vez, muito obrigado por você estar aí, se permitir buscar conhecimento. Eu sou o professor Ronald, sou professor do Instituto Teológico Metanoem, onde ministramos curso de bacharel, médio em teologia, também ministramos treinamentos para liderança, gestão de pessoas, evangelização, missões e vários cursos. Estamos aí ministrando no Instituto Teológico Metanoem, ok? Vamos então aqui para a nossa lição. Ou, aliás, antes de iniciar a lição, eu quero convidar você a se inscrever no canal, tá? Deixar seu like, compartilhar, tá? Para mais pessoas possíveis. Vamos distribuir esse conhecimento para mais pessoas. Então, vamos lá. Texto áureo, disse o texto, e disse, na minha angústia clamei ao Senhor e ele me respondeu. Jonas 2, versículo 2. Verdade aplicada disse, mesmo que pareça absurdo ou diferente do que pensamos, devemos ser obedientes ao chamado divino, né? Isso é muito interessante, né? Porque nem sempre compreendemos tudo no momento, às vezes só no futuro. Então é bom obedecer. 3 objetivos: apresentar o cenário da mensagem do profeta Jonas, estudar acerca da fuga do profeta Jonas, extrair lições do livro de Jonas para os nossos dias. Texto de referências, Jonas capítulo 1, versículos 1 ao 3 e o 8. Por favor, você leia, tá? Que eu já vou aqui entrar na introdução, tá? No comentário. Veja, o profeta Jonas fugiu do chamado de Deus para pregar aos ninivitas, achando ser possível tal coisa, pois em seu coração achava que aquele povo não merecia ser poupado do castigo divino, caso viessem a se arrepender. Veja como interessante, né? Talvez você saiba já, né? Ou talvez não, né? Mas o povo assírio, tá? Os ninivitas, Nínive é capital da Síria, ok? Então, eles eram povos, pessoas muito cruéis. Não se contentavam em vencer uma guerra, tá? Eles pegavam as pessoas e torturavam, tá? Eles ainda vivos, esfolavam eles vivos, tá? Cortavam os pedaços do corpo e assim torturavam de uma forma extrema. Então, do ponto de vista natural, aquelas pessoas são terríveis, né? E no pensamento de Jonas, que mais para frente nós vamos ver, tá? Só resumindo aqui, esse povo não merece. Tá? Aquele povo não merece ser poupado do castigo divino. Em outras palavras, é como se Jonas estaria dizendo que eles vão para o inferno. Eles merecem porque são ruins, tá? Esse é o pensamento do profeta Jonas. O cenário da mensagem do profeta. Conhecendo um pouco mais do profeta, a mensagem do profeta e a resistência de Jonas ao chamado. O cenário da mensagem do profeta. Nínive era a capital do reino da Síria, na antiga Mesopotâmia. Atualmente, ela encontra-se no norte do Iraque. Era uma cidade de muitas imoralidades e exploração de pessoas com trabalho escravo, além de estilo de vida violento, cruel e desumano, tá? Literalmente, esse povo era muito ruim, tá? Deus envia o profeta Jonas como seu mensageiro para anunciar o julgamento divino contra aquele povo. Bom, nós vamos ver aqui, tá, que há um povo gentil, tá? Deixa claro isso para você, um povo gentil lá no Antigo Testamento que vai ser evangelizado por um profeta de Deus. Conhecendo um pouco mais o profeta, o nome Jonas significa pomba.
Jonas era filho de Amitai e natural de uma pequena vila de Gad-Efer, segundo Reis 14:25 nos informa, no distrito de Zebulon. Essa área era conhecida pela pluralidade de povos e de suas diversas cidades culturais e religiosas, tá? Se você ler Isaías 9:1, vai ver que ele faz referência que Zebulon, ele tem o acesso ao mar, tá? Tem um caminho para o mar. Então, Zebulon e outra cidade vizinha, tá? Naftali, se eu estou errado, eles são cidades portuárias. Então, existe muita gente que transita, tá? Por isso essa diversidade cultural, né? Muita gente transita, comércio, negócio no porto, tá? Então, Jonas está familiarizado com costumes pagãos, então avessos aos costumes de seu povo. Teria sido uma estratégia divina para enviar Jonas à cidade de Nínive. Tá? Essa aqui é uma pressuposição, mas dentro do contexto parece que se encaixa bem. Tá? Deus pega uma pessoa que já conhece como os pagãos têm seus comportamentos, tá? Sua forma de pensar, e Deus envia Jonas, tá? Isso é uma forma estratégica missionária da parte de Deus. Veja, eu coloquei aqui o mapa da localização de Nínive e de Zebulon, onde Jonas morava, né? Então, quando Deus chama Jonas, tá? Ele está aqui nessa área de Canaã, né? Que é Zebulon, tá? Israel, né? Terra de Israel. E a Síria está aqui, tá? Nínive aqui, capital da Assíria. Tá? Eu quero que você perceba, tá? Que é uma distância bem grande, né? E Deus manda ir daqui para cá, tá? Perceba que em Nínive não tem mar, não tem praia, ok? Então, só para você se localizar, né? Porque ele vai daqui, tá? Ele vai fugir em direção oposta, tá? Jonas vai para o outro lado no lugar de ir para esse lado, tá bom? Bom, vamos aqui. A mensagem do profeta. A mensagem do profeta era, em sua essência, absolutamente condenatória. Ele deveria informar aquele povo sobre a ira de Deus como resultado de suas ações pecaminosas e perversas. E começou Jonas a entrar pela cidade, caminho de um dia, e pregava e dizia: ainda 40 dias e Nínive será subvertida. Então, Jonas tem uma mensagem clara. Deus deu uma mensagem objetiva. Tá? Esse povo vai ter uma oportunidade, tá, de se arrepender. E a mensagem é radical. Tá? 40 dias vai ser destruída a cidade. Tá? Essa é a questão. A forma como o povo pensava, Deus também se comunica com eles, tá? De uma forma incisiva, radical. A resistência de Jonas ao chamado. Deus disse a Jonas: levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu a mim. Humanamente, falando, não é difícil entender, porque essa não foi uma tarefa fácil de cumprir. Bom, assim como você e outros profetas, Jonas também teve uma missão desafiadora. Ele precisava ir ao território inimigo e pregar uma mensagem de destruição a um povo poderoso e violento. Jonas deseja a destruição de Nínive. Tá? Então, o desafio, né, tem dois lados, né? Um é que esse povo é ruim mesmo, tá? É violento, talvez se pode ser, não deixa claro isso a palavra de Deus, a Bíblia não deixa, tá? Que ele esteja com medo de ir pregar esse povo violento. Mas uma coisa bem clara, que vamos ver o texto bíblico, tá? Que Jonas deseja a destruição de Nínive. Jonas quer que esse povo morra e vá para o inferno. Esse é o desejo do profeta Jonas, tá? Mais do que simplesmente o medo de ir para lá, esse desejo interno, tá? Ele faz
pensar dessa forma. Vamos ver aqui o texto, né? Jonas 3:10 disse: E Deus viu as obras deles, como se converteram do seu mau caminho, dos ninivitas, tá? E Deus se arrependeu do mal que tinha dito lhes faria e não o fez. Jonas fica desgostoso, né? E orou ao Senhor e disse: Ah, Senhor, não foi isso que eu disse? Tá vendo que ele pensou consigo mesmo? Estando ainda na minha terra, por isso me preveni fugindo para Tarsis, pois sabia que és Deus piedoso e misericordioso, longânimo e grande em benignidade, e que te arrependes do mal. Então, perceba claramente aqui que Jonas descreve o porquê que fugiu para Tarsis, ou em direção a Tarsis. Porque ele não quer que o povo se arrependa. Ele sabe que Deus é amor, Deus é piedoso, misericordioso. Ele disse: se esses ninivitas se arrepender, Deus vai perdoar. Tá? E ele não quer isso, né? Diante da maldade que eles praticaram, né? Tanto mal fizeram, quantas pessoas torturaram, quantas pessoas mataram, e agora Deus vai amar eles. Deus é amor, né? E Jonas, então, ele tem por motivação isso, fugir para eles não serem perdoados. A fuga do profeta. Jonas e o grande peixe, a segunda chamada de Jonas, o arrependimento em Nínive. A fuga do profeta. Mediante um desafio da missão que recebera de Deus, Jonas elaborou um plano, né, para que pudesse se eximir, evitando um confronto com o Senhor. Em sua limitação, né, julgou haver possibilidade de não cumprir aquele chamado sem maiores prejuízos pessoais. Foi o ingênuo plano do profeta Jonas. Então, Jonas, ele não diz que não vai, mas ele vai ao contrário, tá? Então, a mesma coisa, né? Tá? Ele se levanta, eu escuto o chamado, se levanta, mas vai para o lado contrário. Aí, quando nos vemos que ele pega o barco, né, todo mundo já conhece a história, né, e vai ser lançado no mar, diz que ele é engolido por um grande peixe. A palavra baleia, ao invés de grande peixe, é a palavra grega ketos. E é definido amplamente, tá, como uma grande criatura marinha, monstro marinho, peixe enorme. Tá? Então, existem várias traduções a respeito, não necessariamente baleia. Tá? Entretanto, o fato mais importante a ser ressaltado é que não importa quão longe o homem esteja de Deus e de sua vontade, ainda assim o Senhor poderá alcançá-lo e trazê-lo novamente para junto de si. Então, o que aconteceu, como aconteceu, tá? Não é tão importante quanto, né, perceber que Deus, tá, vai construindo um formato, tá, para que a sua vontade se realize. Mesmo quando nós somos teimosos, né, e nós insistimos em ir em caminho oposto, tá, Deus permite que aconteça, tá, mas não, nada vai além do seu propósito. Tá? Então, isso é muito importante entender. Nós temos o livre-arbítrio, mas nada vai quebrar o propósito de Deus. Tá? Deus sempre dá um contorno, Deus sempre dá um jeito, tá? De que o seu propósito se cumpra, mesmo que não seja com a mesma pessoa, tá? Claro para você aqui, tá? Abrindo parênteses, tá? Só um exemplo já do passado, né? Quando Israel saiu do Egito, Deus tinha um plano de colocar eles em Canaã. E Deus colocou o povo em Canaã, mesmo que não foi as mesmas pessoas que saíram do Egito, porque morreram no deserto, a grande maioria, ok? Então, Deus tem um propósito. Jonas, arrependido, orou a Deus, e Deus ouviu a sua oração. Então, é jogado no mar, o peixe o engole, lá ele clama e
Deus responde, tá? Diz: na minha angústia clamei ao Senhor e ele me respondeu. Do ventre do inferno gritei e tu ouviste a minha voz. O profeta tem a oportunidade de retomar os planos iniciais do seu ministério, que eram os planos de Deus e não os seus. Depois que o grande peixe vomitou o profeta em terra firme, ele ouviu pela segunda vez a ordem divina para ir a Nínive. Veja, Deus gera oportunidades e faz daquilo, tá, que era um ato rebelde, tá, um sinal. Então, por isso que eu digo que Deus sempre usa, tá, todas as nossas indecisões, tá, quando há arrependimento, claro, esse ponto aqui, tá? O arrependimento, tá? Faz que mesmo as coisas ruins se transformem em coisas boas, mesmo que aquilo que é desafiador, nos ajude no processo de crescimento. Então, Jesus, em Mateus 12:39, disse que assim como Jonas ficou 3 dias no ventre da baleia, tá? E isso foi um sinal para os ninivitas, assim também o Filho do Homem ficaria 3 dias no ventre da terra e seria um sinal, né, para o povo daquela época, que são israelitas, os fariseus, que estão pedindo o sinal. É tão interessante, tão importante isso, que na história, tá, nós percebemos, né, quando você estuda a história da Síria no curso de teologia, você vai perceber que os ninivitas tinham uma crença, tá? Que o Deus deles, tá? Um Deus deles enviaria um mensageiro do mar para eles com uma mensagem propícia. E quando sabem de onde que Jonas vem? Do mar. Então Jonas se tornou um sinal, tá, da parte de Deus para Nínive. Ao ouvir a mensagem, todo o povo creu em Deus, humilhou-se e jejuando, mostrando arrependimento por suas ações. Do rei até o mais carente do povo, incluindo os animais, todos ficaram cobertos de roupas de saco e sobre cinzas. O improvável aos olhos do profeta aconteceu. A perversa, imoral e idólatra Nínive se arrependeu e se converteu. Então, Jonas, como já citamos no texto, tá, não queria que acontecesse isso, mas aconteceu, tá? Porque Deus, tá, se tem algo que mexe com Deus, é o arrependimento. O mais sincero arrependimento mexe com Deus, tá? Agora, o oposto acontece em Israel, no norte, região norte, onde Jonas morava, né? Os reis do norte em Israel não se arrependeram. Tá? Passa o tempo e eles não se arrependem. Enquanto povo gentil, tá? Eles se arrependem. Bom, Jonas para hoje. Poder de Deus, arrependimento produz mudanças e não fuja do seu chamado. Mesmo pessoas que nunca leram a Bíblia já ouviram falar de Jonas em algum momento. Sabem alguma coisa a respeito desse profeta, nem que seja sobre ele e a baleia. Assim como Jonas, de alguma maneira também já tentamos fugir dos propósitos e das ordens de Deus para cumprir nossa missão. A experiência vivenciada pelo profeta demonstrou o poder de Deus sobre a natureza. Olha só, isso é muito lindo. Primeiro, Deus envia a tempestade, depois a calma. Ele envia um grande peixe para resgatá-lo e depois para devolvê-lo em terra firme, tá? De onde ele saiu, tá? De onde Jonas, né, partiu, volta para o estado zero. Da mesma forma, quando acelerou o crescimento da planta, a boboreira, e usou um verme para destruí-la, numa demonstração pedagógica de que nada foge ao seu controle. Perceba, meu amigo, meu irmão, minha irmã, como Deus, tá? Ele tem controle sobre toda a natureza e faz que tudo isso
contribua para o seu propósito. Arrependimento produz mudanças. Jesus declarou: os ninivitas ressurgirão no juízo com esta geração e a condenarão porque se arrependeram com a pregação de Jonas. O verdadeiro arrependimento produz mudança total no modo de viver. Arrependimento difere muito de remorso. Tá? Então, remorso é uma coisa, arrependimento é outra coisa. Tá? Arrependimento é algo profundo. Significa mudança de mente, maneira de pensar e visão do mundo. Tá? Veja, a palavra arrependimento, do grego metanoem, que inclusive o nome do nosso Instituto Teológico, metanoem, significa pensar os pensamentos. Então, arrependimento só existe quando a pessoa se sente e começa a pensar. Por que eu fiz o que eu fiz? O que eu valorizei nesse momento que eu fiz aquilo que eu fiz? Quando você começar a perceber todo esse processo de pensamento, tá? Vai ocorrer uma mudança de visão de mundo. Tá? Aí, como diz Paulo, tá? Nós começamos a ter a mente de Deus. Você pensa e vê o mundo como Deus a vê. Não fuja do seu chamado. O chamado de Deus pode causar temor e desconforto para aqueles que fixam seu olhar apenas nos desafios e obstáculos que precisarão enfrentar para cumprimento. No entanto, a vida de Jonas ensina aos servos de Deus que não se deve fugir ao seu chamado, qualquer que sejam os motivos que insistam em desencorajar ou desmotivar. Viver o chamado é viver o oposto, é vegetar. Então, pensa claramente, tá? Se qualquer pessoa ficar olhando, focando para o que é desafiador, para aquilo que considera às vezes como problema, obstáculo, vai travar, tá? Mas se a pessoa vê o lado positivo, tá? O que eu vou ganhar com isso? Qual vai ser a recompensa? Qual vai ser o lucro? Tá? Essa pessoa vai ter mais motivação para se movimentar. Então, viver o chamado, tá, com coragem não é não ter medo, é prosseguir apesar do medo. Viver o chamado é viver, é o oposto. O oposto disso é vegetar. Quem não vive, vegeta. Viver é você ter uma história, deixar um legado, tá, para outras pessoas. Você contribuiu com o mundo para a mudança de alguma pessoa. Vegetar é só nascer, crescer, morrer, frutificar. Aliás, nascer, morrer, frutificar, morrer. Igual a plantinha. Isso é vegetar, tá? Deus nos dê graça para que nós possamos levar a palavra, cumprir nossa missão. Apresentamos o cenário da mensagem do profeta Jonas, estudamos acerca do profeta Jonas, extraímos lições do livro de Jonas para os nossos dias. Meus amados irmãos, Deus os abençoe. Deixe seu like, se inscreva-se, compartilha com 5 pessoas pelo menos, para que mais pessoas sejam alcançadas pela palavra. E lembro você que debaixo do vídeo tem um link, tá? Onde você vai clicar e vai chegar no meu WhatsApp, se você quiser esses slides, tá? Que nós compartilhamos num grupo gratuitamente. Amém? Deus os abençoe. Uma escola bíblica dominical excelente para todos vocês.